A hora certa aqui no Bahia Meio-Dia, 12 horas e 6 minutos. A Polícia Civil pode pedir a prisão preventiva do acusado de espancar a jovem de 21 anos na última segunda-feira em Vitória da Conquista. Jéssica Nascimento estava grávida e perdeu o bebê dias depois, ou melhor, perdeu o bebê depois das agressões. O estado de saúde dela é grave. Jéssica Nascimento, de 21 anos, continua em coma. Ela está internada no Hospital Geral de Vitória da Conquista desde a última segunda-feira. O bebê que Jéssica esperava morreu por causa das agressões. O feto ainda não foi retirado. Ela só está inchando, já gravou o pulmão. Jéssica foi espancada por Américo Francisco Vinhas Neto, de 24 anos, que seria namorado da jovem. A colega dela falou para mim que ele estava ficando junto e que ele já se conhecia há 5 meses, 6 meses. Mas, segundo o advogado de Américo, eles apenas se conheciam e não tinham qualquer tipo de relação amorosa. Eles nunca tiveram nenhum relacionamento afetivo, eles tiveram um conhecimento, uma relação de amizade muito recente, por sinal. Só tem 15 a 20 dias que eles se conheceram. Américo Francisco Vinhas Neto foi indiciado com base na Lei Maria da Penha por lesão corporal grave. A Polícia Civil vai ouvir o depoimento de uma testemunha que presenciou as agressões e tem 30 dias para concluir o inquérito. E a polícia pode pedir a prisão preventiva do acusado por causa do aborto provocado pelas agressões. Estou analisando, os novos elementos que chegaram até a gente. Então, com esses elementos, vamos analisar se há possibilidade jurídica do pedido de prisão preventiva. Bom, esse é um daqueles casos, que choca todo mundo e chama mais uma vez a atenção sobre a violência contra a mulher. A advogada, professora Luciana Silva, doutora em violência doméstica, é a nossa entrevistada aqui no Bahia Meio-Dia. Olá, doutora Luciana. Boa tarde, obrigado pela presença aqui em nosso jornal. Segundo o IBGE, mais de 1 milhão de mulheres são vítimas de violência doméstica no Brasil todos os anos. Em pleno século XXI, com a Lei Maria da Penha, que veio aí para coibir essa violência, por que é que isso ainda acontece tanto no nosso país? Ô, Júdice, a gente convive ainda com um padrão patriarcal muito grande que inferioriza a mulher, e esse padrão patriarcal, machista, é o que acaba fundamentando esse tipo de violência, porque a mulher é tratada como coisa. E esse tipo de padrão ele está disseminado em nossa sociedade, nas mínimas coisas. A gente pode observar que, inclusive, o judiciário, e tem pesquisas que mostram isso, o movimento feminista também combateu isso bastante, que muitas vezes esse tipo de crime ele era invisibilizado, ele não era punido, e a Lei Maria da Penha veio para tentar mudar essa realidade no nosso país. E essas agressões, onde é que elas acontecem mais? Segundo as pesquisas, Judson, a maioria, e isso é o que diferencia, uma das diferenças da violência doméstica contra a mulher, é que ela acontece no lar. Por exemplo, os homicídios contra os homens, em geral, sua ocorrência é na rua, no espaço público. Enquanto que no homicídio, como também nas outras espécies de violência em que a mulher é vítima, o espaço de ocorrência é o espaço privado, o que acaba acontecendo muitas vezes do crime não ter testemunha. E a gente, quando fala em violência, muitas vezes só leva em consideração a violência física, e não é só a violência física, né? Não, a Lei Maria da Penha, ela define, inclusive, a violência patrimonial, a violência psicológica, e a violência psicológica é bastante difícil de ser detectada, porque por conta desse padrão patriarcal, muitas vezes as próprias mulheres não conseguem identificar que o que ela está passando é violência. E no campo do direito a gente há toda a dificuldade de prova e até uma tipificação quanto ao que seria essa violência psicológica. Nesse caso da Jéssica, que chocou todo mundo, é um Sim. dos assuntos mais comentados aqui em Vitória da Conquista, pela brutalidade com que tudo aconteceu. Muitas pessoas têm questionado por que esse crime foi considerado lesões corporais, ainda que de natureza grave na Lei Maria da Penha, e não a provocação de um aborto e também uma tentativa de feminicídio. A senhora, como pesquisadora? Sim, eu posso falar como pesquisadora porque não conheço o inquérito, então o que eu conheço os fatos a partir do que a imprensa local vem divulgando. Então, o que pode ter acontecido é que, inicialmente, a tipificação ou crime, o nome do crime, a classificação que é feita na delegacia é a partir daquela primeira narrativa. Isso não impede que, no desenrolar do inquérito policial, o delegado ele conclua, ou seja, mude o tipo de crime. Pelo que eu observei na imprensa, e aí obviamente sem conhecer maiores dados, parece-me que houve uma tentativa de feminicídio, se havia essa relação entre os dois,
e se ele sabia da gravidez, o crime de aborto. Por falar em feminicídio, para a gente encerrar a entrevista, essa lei do feminicídio foi sancionada o ano passado, que agora torna, né, o feminicídio um crime hediondo. O que é que a senhora, como pesquisadora, acha dessa lei? Sim, eu sou contra a expansão do campo penal, mas por que o feminicídio ele foi posto como necessário? Na década de 60, aqui no Brasil, o que é que a gente tinha? Os homens matavam as mulheres e eram absolvidos sob a alegação de legítima defesa da honra. Então, foram feitas várias manifestações e, mais recentemente, e a minha pesquisa abrange isso em alguns casos aqui em Vitória da Conquista, que não se usava mais a tese da legítima defesa da honra para absolver, mas do homicídio privilegiado. Então, muitas vezes, a vítima, a mulher em situação de violência, era posta como a culpada, né, disso tudo. Um grande absurdo, né? Sim. Ok, doutora, mais uma vez obrigado pela presença aqui no Bahia Meio Dia e uma boa tarde para a senhora. Eu que agradeço.